Você sabe quantas vezes você freou com força no último mês? Sabe quantas vezes você acelerou bruscamente depois do semáforo? Quantos buracos você catou? Bom, talvez você não saiba, mas a sua seguradora com certeza sabe. E os seus dados podem estar sendo vendidos neste exato momento para outras empresas. Duvida? Então vem comigo assistir a este vídeo aqui. Lembra do Carlos, aquele cara que comprou um carro para andar em São Paulo e gastou mais de 130 mil reais em 5 anos só para manter o carro? Pois é, Carlos comprou um novo carro, só que agora elétrico, moderno, todo cheio de firula. E este carro é conectado, o painel é gigante, tem aplicativo no celular e monitoramento remoto. E todas estas são funções modernas que fazem a gente se sentir com um pé no futuro. E, honestamente, Carlos achou tudo isso incrível. Maravilha, Carlos! Então ele assinou a papelada, baixou o aplicativo e foi embora da concessionária com seu carro novo. O que ninguém explicou para o Carlos, nem para mim nem para você, é que ao assinar a papelada e ao ativar estes serviços, baixar o app, Carlos, eu e você também autorizamos que o carro colete cada detalhe do seu comportamento ao volante. Cada frenagem brusca, cada aceleração, cada curva fechada. Tudo isso está registrado. E não apenas isso. Cada vez que você dirige para a balada tarde da noite, cada rota que você percorre, tudo isso registrado, empacotado e potencialmente vendido para empresas que você jamais ouviu falar. E olha só, isto não é fantasia, isto não é ficção. Isto aqui é a história real dos dias atuais. Deixa eu te contar uma história, olha só. Nos Estados Unidos, um motorista chamado Mike Terrana passou por algo bem parecido. Ele tinha um carro da GM com o sistema OnStar. E um dia Mike pediu acesso aos seus próprios dados para a GM. E o que chegou semanas depois foi um relatório detalhado de cada movimento que ele havia feito ao volante. Cada pisada brusca, cada aceleração, cada movimento com as mãos, cada tudo. Olha só que loucura, todo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, o carro registrava um quase acidente, uma quase colisão. Quando o Mike foi investigar o que isto poderia ser, descobriu que era na verdade o gato da sua família, que sempre corria para a frente do carro quando ele chegava em casa depois do trabalho. Pois é, olha que loucura, o sistema de telemetria do carro estava registrando este gato passando na frente do carro, pulando por cima do carro, enfim, como um quase acidente, todo santo dia. E sim, você pode até estar rindo. Eu ri demais quando eu soube dessa história se não fosse por um pequeno detalhe. Todas estas informações, todos estes dados, incluindo os falsos positivos, as falsas quase batidas de um gato passando na frente do carro, foram vendidos pela GM para duas empresas de coleta de dados. E estas empresas transformaram estas informações em um score, em um placar de risco comportamental de Mike. E aí então chegou a dor de cabeça. Este score, este placar foi vendido para quem? Para a seguradora de Mike. E então a seguradora de Mike simplesmente aumentou o valor do seguro de Mike por causa destas informações. Entendeu a história? Pois é, o gato correndo para receber o seu dono quando chega em casa entrou no cálculo do seguro. Só que, por mais absurdo, isto aconteceu e ninguém disse para o Mike que isto poderia acontecer. Mas a permissão estava lá, nos termos de uso, em algum parágrafo perdido dentro de um documento de cerca de 100 mil palavras. Para você ter uma ideia, ler os termos do carro que Mike comprou levaria mais de 5 horas sem parar. Ninguém lê algo assim, nem eu, nem você, nem Mike, nem ninguém, é óbvio. Tanto é que em 2025 a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos baniu a GM de vender dados de motoristas por 5 anos. E depois disso, outros 3 estados americanos processaram a empresa por práticas desonestas. Quando Mike tentou exercer os novos direitos que a lei garantia, ele descobriu que o contrato ainda tinha uma cláusula dizendo que, para veículos elétricos, mesmo que você recusasse o monitoramento, a GM poderia sim continuar coletando dados conforme descrito no manual do proprietário. Em outras palavras, se Mike ou você comprar um carro, então eles podem sim continuar te seguindo para sempre. Bom, agora o interessante é que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, um país com agências regulatórias de verdade, que funcionam de verdade, com processo judicial de verdade, que funcionam de verdade e com uma imprensa de verdade. Agora, me diz, o que você acha que está acontecendo aqui no Brasil neste exato momento? Não sabe? Então, deixa eu te contar. Mas antes, olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Se você já me conhece, já sabe que eu faço vídeos sozinhos, porém com muita dedicação. Então já deixa o seu like e o seu comentário para a gente continuar essa história aqui nos comentários, beleza? Agora, se você não me conhece, tudo bem, segura aí e se no final do vídeo ele fizer sentido para você, te fizer pensar, aí sim você se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Combinado? Agora deixa eu te contar que esta tecnologia nem tão do futuro, da realidade, já chegou no Brasil. Você só não sabia ainda. Existem hoje cerca de 800 mil veículos conectados circulando aqui no Brasil. Não é projeção, não é estimativa otimista, são carros rodando no Brasil. E 60% destes veículos já compartilham dados com as seguradoras de alguma forma.
Pois é, eu disse 60%. Mais da metade dos carros conectados no Brasil já está alimentando algum sistema de avaliação comportamental, que pode influenciar diretamente o quanto você paga de seguro no futuro. E a projeção é que até 2030, todos os carros novos vendidos no Brasil venham com suporte à telemetria de fábrica. Então, acompanhar você será padrão. As montadoras envolvidas nestes problemas americanos não são empresas que operam apenas lá nos Estados Unidos, nada disso. GM, Nissan, Kia, Volkswagen, Toyota, todas elas vendem carros aqui no Brasil. E todas elas têm os mesmos sistemas conectados, as mesmas políticas de privacidade escritas da mesma forma nos contratos, utilizando a mesma linguagem técnica que ninguém vai entender. E todas elas possuem as mesmas finalidades escondidas: monitorar você. Olha só, a Mozilla Foundation, a organização sem fins lucrativos que fez a pesquisa mais completa já realizada sobre privacidade em carros, avaliou 25 marcas globais e todas elas operam no Brasil. E o resultado foi simples: todas as 25 marcas coletam mais dados do que o necessário para o pleno funcionamento do carro. Tem mais, o relatório fala que nenhuma delas atingiu os critérios mínimos de segurança estabelecidos pela pesquisa. E algumas foram muito além do que qualquer pessoa esperaria encontrar no rastreamento do seu próprio carro. A Nissan e a Kia incluíram em suas políticas de privacidade referências à coleta de dados sobre a vida sexual dos usuários. Agora, ficou preocupado? O mais interessante é que não está claro como um carro vai coletar esse tipo de informação, ou porque ele precisaria desse tipo de informação. Só que está lá nos documentos que você assinou sem nem sequer ler quando você ativou os serviços conectados. 76% das marcas avaliadas afirmam que podem sim vender os dados pessoais dos seus usuários, dos seus motoristas, e mais da metade diz que pode compartilhar informações com governos ou autoridades policiais mediante um simples pedido, sem que seja necessário uma ordem judicial. Olha só, em 2025, um único navio da BYD desembarcou com 7.292 carros elétricos lá no porto de Itajaí, em Santa Catarina. Na verdade, o Brasil já responde por 42,6% de todas as vendas de carros elétricos da América Latina. E a BYD é extremamente forte por aqui. Mas os carros são bons, né? Vamos convir. Agora, se tem uma coisa que toda empresa chinesa gosta de fazer é coletar dados. Que o diga o TikTok, a Huawei e a própria BYD. Todas estas empresas foram acusadas e são acusadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa de coletarem dados dos usuários para enviarem para o governo chinês. E até a toda socialista França já abriu uma investigação contra as montadoras chinesas por suspeita de coleta massiva de informações dos usuários e envio destas informações para servidores localizados na China. Enquanto isso, no Brasil, nenhuma investigação foi aberta sobre este tema até hoje e nem vai ser. Aqui nenhum político, nenhuma autoridade está preocupada sobre para onde vão os dados dos 42% de carros elétricos que circulam dentro do Brasil. Agora, sabe outro caso que não é suspeita e nem investigação, mas é sim fato documentado, confirmado e publicado? Entre 2019 e 2022, funcionários da Tesla circularam entre eles internamente imagens captadas pelas câmeras, veja você, dos carros dos clientes. Pois é, eram imagens do interior dos veículos e de garagens particulares. Tudo isso foi compartilhado em grupos internos da empresa como se fossem memes, como se fossem piadas. Os proprietários dos carros não sabiam que eles estavam sendo filmados naquele momento, muito menos que as imagens estavam sendo utilizadas para entretenimento dos funcionários da Tesla. Ufa, ainda bem que aqui no Brasil não se vendem Teslas, né? Agora, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre o negócio que funciona às suas custas. Vamos lá, vamos entender a mecânica deste negócio porque ela é bastante importante. Olha só, como eu falei, quando você ativa os serviços conectados do seu carro, ele passa a coletar dados do seu comportamento ao volante em tempo real. As montadoras recebem estes dados e processam internamente estas informações para funções que são sim legítimas, como diagnósticos do carro, como recall e outras coisas mais. Só que depois disso, elas vendem os dados excedentes para as corretoras de dados. E estas corretoras de dados compram as informações de várias montadoras. Elas cruzam as informações, elas criam perfis comportamentais de cada um dos motoristas. E agora, estes perfis comportamentais são vendidos para as seguradoras, que utilizam estes perfis para definir o preço do seguro. Então, você que já ganhou um score, um placar e nem sabia disso, você vai pagar mais ou vai pagar menos seguro, dependendo do que o algoritmo concluiu sobre você. E o mais interessante é que em cada etapa desta cadeia, o dinheiro muda de mão. Os seus dados são vendidos para cima e para baixo, só você que não recebe um único centavo por isso. E no Brasil, este modelo já tem até nome, chama-se o Age-Based Insurance, ou um seguro baseado em
em uso. Tanto que algumas seguradoras brasileiras já oferecem esse produto abertamente, utilizando sensores do próprio carro ou do smartphone para monitorar o comportamento do motorista. A ideia é que se você for um bom motorista, você vai pagar menos seguro. Só que freadas bruscas, acelerações bruscas, utilização do celular ao volante, horários de circulação, tudo isso vira um número, tudo isso vira um placar, um score, e este score vai definir o preço do seu seguro. Agora, se você sabe que você está sendo monitorado, se você concordou com isso, bacana, maravilha, é isso que a gente quer. Agora, se você não sabe, aí fica difícil. Mas mesmo assim tem um problema. O problema é que você nunca vê o algoritmo, você não sabe quais são as regras, você não sabe o que é considerado bônus ou ônus, e assim você não sabe se o fato de você dirigir às 23 horas, 11 da noite, num sábado, está sendo interpretado como comportamento de risco, como a volta de uma balada, ou indo para balada, ou se você está voltando do seu emprego. Na verdade, você não sabe nem mesmo se a rota que você faz todo dia de casa para o trabalho ou para a escola, enfim, é considerado pelo sistema como uma rota de risco, logo piorando o seu score. E antes que você diga, Alex, no Brasil nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que existe desde 2020 e que exige o consentimento explícito para a coleta e uso de dados pessoais, sim, na teoria você está certo. Na prática, a coisa é bem diferente. Tanto que os especialistas em direito digital dizem que os termos de uso dos carros conectados conseguem sim cumprir a lei, pelo menos o que manda a lei, ao mesmo tempo enquanto eles violam completamente o espírito desta lei. Afinal de contas, em um documento com dezenas ou milhares de páginas, milhares e milhares de palavras em linguagem técnica, tudo o que te resta é assinar "eu aceito". Só que esta assinatura é o consentimento explícito que você dá para tudo o que virá depois. E para piorar, a multa máxima que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, pode aplicar é de 50 milhões de reais. Uau, parece muito, né? Parece uma fortuna. Só que não é. Primeiro porque nunca foi aplicado, e mesmo que fosse, para uma montadora global com faturamento de dezenas de bilhões de dólares por ano, 50 milhões de reais é troco de bala. Nos Estados Unidos, o processo contra a GM foi conduzido pela FTC, com o poder de impor restrições operacionais que custam muito, mas muito mais dinheiro do que qualquer multa. Já no Brasil, azar do Carlos, azar o meu, azar o seu. Agora deixa eu te dar mais uma informação. Você sabe quanto custa a sua privacidade? Como eu disse, coletar os dados e vender os dados é um modelo de negócios que está documentado, confirmado pelas empresas e está cada vez mais em utilização no mundo inteiro e aqui no Brasil. E por padrão, ninguém lê nada antes de assinar. E isso tem um preço, é claro. Lá nos Estados Unidos, desde 2019, o preço médio do seguro do carro subiu mais de 40%. E é difícil isolar exatamente qual fatia deste aumento de 40% vem da telemetria, vem do comportamento do usuário, porque o mercado de dados opera no escuro, às cegas, ninguém sabe o que está acontecendo. E o motivo é até engraçado, porque as empresas dizem que por causa da confidencialidade dos dados dos clientes, elas não podem divulgar como estas informações são utilizadas. Só que existe um número crescente de americanos que conseguiram conectar os pontos. Eles solicitaram os próprios dados, eles viram o que havia sido registrado, eles compararam com o histórico do preço de seguro e concluíram que os dois estavam totalmente conectados, relacionados. Ou seja, o preço do seguro estava subindo porque eles estavam sendo monitorados. No Brasil, este nível de transparência nem sequer é possível ainda. A LGPD garante, assim, o direito de acesso aos próprios dados para todas as pessoas. Só que as montadoras aqui no Brasil ainda estão definindo como responder a estas requisições, a estes pedidos de informações. E vamos ser honestos, né? A maioria dos brasileiros nem sequer sabe que pode solicitar estes dados de qualquer empresa. E os que sabem e solicitam seus dados encontram processos burocráticos que levam dias ou meses para dar alguma resposta. E mesmo assim, aqueles que insistem e persistem recebem relatórios em formatos técnicos que precisam de especialistas para interpretar. E, enquanto isso, é óbvio, os carros continuam coletando todas as suas informações. Agora, me diz o que você acha sobre isso, né? Especialmente me diz se você se sente seguro aqui no Brasil, afinal de contas, se aqui no Brasil, onde a agência regulatória ainda não abriu nenhuma investigação, nenhum processo judicial contra as montadoras, será que aqui no Brasil nós temos alguma chance de sermos respeitados? Isso te fez pensar? Isso te fez sentir? Sentir o quê? Escreva nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber o que você pensa e dentro do possível eu vou responder a todo mundo. Agora, na boa, não sai aqui do canal, o YouTube separou este vídeo aqui especialmente para você e o YouTube sabe sim o que você gosta, beleza? E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você gosta, com alguém que vai gostar de saber desta informação aqui, beleza? Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo em outro vídeo do canal Investigando, valeu e tchau!